Olha só, pessoal, hoje o nosso vídeo da semana vai ser uma entrevista. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio o Bruno Binatti. Olá, Bruno! Olá. Prazer ter você aqui. Ele que está aqui representando a Publicitar. Mais fácil apresentar assim, não é? Pelo menos fica mais amplo. E lá, basicamente, você está dirigindo o quê, Bruno? Planejamento e atendimento da agência. Pronto, não tem como errar. Gente, olha só, vocês estão diante de dois apaixonados por comunicação. E aí vocês perguntam, Rafael, o que é isso na sua mão? A pauta da entrevista cresceu? Literalmente cresceu. Eu tô aqui das minhas mãos com um canvas de planejamento de comunicação criado pelo Bruno e é disso que a gente vai falar aqui hoje. Bruno, é uma honra te receber aqui. Obrigado. Eu queria já começar com essa pergunta. De onde surgiu essa ideia aqui? Foi um problema de mercado que você encontrou? Sim e não, porque na verdade eu tive acesso por um consultor que me deu uma dica do Business Model Canvas, que é um canvas de planejamento de negócio, como você formata negócio. Eu comecei a ler o livro e naquela próximo mês ia vir o cara que é o responsável por isso, que é o Alex Osterwald, que ele é austríaco, se não me engano, ia estar no Brasil. E eu fui fazer o curso com ele em São Paulo. Fiz o curso com ele do Canvas de modelo de negócio. E comecei a aplicar isso na agência. Na hora que eu ia fazer um briefing com o cliente, tentava modelar o negócio dele dentro da minha visão de comunicação. E eu entendi que funcionava muito bem. Mas era muito fácil para quando eu ia no cliente que eu tinha esse conhecimento, tinha esse curso fazer. Para o atendimento da agência, um outro funcionário que ia lá tirar o briefing com o cliente de planejamento tinha dificuldade. E daí numa viagem, eu e minha esposa, eu estava viajando de férias, a hora que estava meio tranquilo, no meio da estrada parei o carro, pedi um papel e uma caneta para ela, ela achou que estava ficando maluco, e comecei a desenhar, escrevi, ela perguntou, o que é isso aí? Daí eu cheguei no hotel, mostrei para ela que era esse raciocínio de montar um canvas de planejamento de comunicação onde as pessoas pudessem entender que diferenciais que elas têm de comunicação, do produto, do serviço dela, ou daquela campanha, para gerar uma experiência para o cliente. E daí como que isso tem que ter resposta. Porque muitas vezes a gente chegava no cliente e ele acreditava que a gente teria todas as respostas. Mas se eu não souber algumas coisas do que ele precisa, eu não tenho como dar uma solução para um problema que não existe. É uma maneira de você entender o que ele faz. Entender o que ele precisa. Muitas vezes o cliente sabe que ele está com alguma dificuldade, mas ele não sabe exatamente por quê. E às vezes ele não tem diferencial nenhum de produto. Ele quer vender uma coisa que não tem diferencial nenhum. Então, se ele não tem diferencial, a gente começa por ali. Se ele não tem objetivo de marketing ou de comunicação ou do negócio dele, tem que pensar ali. Se ele não entende muito bem que fluxo que ele vai precisar, a gente começa a conversar ali. Então, o Canvas vai deixando isso um pouco mais claro. A pessoa consegue navegar por um modo muito simples, pode ser feito para quem quer fazer uma campanha ou um simples post de redes sociais, pensar um pouquinho melhor no que quer fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, para ver se está dentro do que acontece aqui com a gente. A gente produz vídeos. E muitos clientes chegam aqui para a gente e falam assim, Rafael, eu quero fazer um vídeo. E aí... Que é bonito. E aí, um vídeo bonito, quanto que eu gasto num vídeo? E aí eu falo que pode ser um vídeo feito agora, ele já está pronto, ou pode ser um vídeo que tem até helicóptero. Vai mudar um pouquinho o orçamento. Justamente. E aí muda toda a estrutura de pré-produção, produção, gravação, edição, finalização, entrega. Acontece muito isso também lá na tua agência? Exatamente isso, cara. O planejamento eu digo que você sabe, primeira coisa, para onde eu quero ir, como eu quero ir, em quanto tempo eu quero chegar e quanto dinheiro que eu tenho. Então, muitas vezes o cliente fala isso, chega aqui, imagina com uma referência de um vídeo da Nike, feito com 30 milhões de dólares, e ele fala que ele quer aquilo feito por 3 mil reais com o sobrinho dele atuando. Então, assim, esse tipo de equalização que o Canvas traz para o cliente. Você começa a fazer perguntas para ele e ele vai, vocês a 4 mãos, montando o projeto. E ele começa a entender que tem coisas que ele acredita que você tem que ter a resposta, que na verdade ele precisa buscar no negócio dele a resposta. Porque o que a gente faz é comunicação. Quem faz o negócio é ele. E você pode comunicar bem qualquer tipo de negócio? Qualquer tipo de negócio que seja bom. Para mim, percepção é igual a realidade. Então, se eu conseguir vender uma comunicação que a pessoa perceba aquilo como sendo bom, ela vai comprar. Ela pode não recomprar depois, que é o que eu brigo muito com o cliente no bom sentido, de ter um produto e um serviço tão bacana a ponto de você voltar lá. Porque vender uma vez é fácil, vender sempre é difícil. E o cliente é muito isso. Você tem, às vezes, um cliente na tua operação que vai estar com você 20 e poucos anos. Como que você reconquista esse cliente sempre? Então, é muito engraçado você pensar que experiência que eu vou gerar para um cliente que já me conhece há 10 anos
para ele vir aqui e se surpreender novamente. Por isso que eu vejo que a comunicação, ela vem sendo banalizada. Quando você acha que ela é só comunicação, é só um post de Facebook, é só um post de Instagram, é só um vidinho que eu vou colocar ali. Não, um vídeo, mesmo que seja um vídeo simples, ele tem que ser muito bem pensado para trazer retorno. Você sabe muito bem disso. O que a gente fala aqui, o que a gente mais faz na vida é se comunicar. É isso aí. O que muita gente faz de forma errada é se comunicar da maneira errada, porque mesmo ela não querendo, ela está se comunicando porque o corpo fala. E aí tem muita gente já, Rafael, mas você tá com esse negócio na mão, você não vai mostrar logo? Tá bom, eu vou mostrar. E você vai ter imagens aí na sua tela. Eu queria que você explicasse para mim, Bruno, por que existem esses quadrantes, essas colunas, essas linhas? Eu queria que você desse uma visão geral do Canvas para mim. Esse quadrante aqui, ó, é esse processo simples de você pensar, diferenciais que geram experiências. Então, que diferenciais que eu tenho do meu produto, do meu serviço, que objetivo tem de negócio, quanto eu quero crescer com aquilo? 3%, 5%, 10%, 50%? Tá, qual é o objetivo de marketing? Eu quero entrar num mercado que eu não atuo? Eu não vendo para mulheres esportistas, então eu quero começar, meu objetivo de marketing é atingir mulheres esportistas. A comunicação, eu quero falar, vamos dizer que sou uma fitness feminina. Eu tenho um tecido que só eu tenho exclusividade no Brasil. Então, meu diferencial é a produção, quero comunicar que eu tenho esse tecido. Mensagem central, veste melhor, por exemplo. Público, mulheres, mas eu também tenho um público pessoa jurídica, que são as lojas que vão me comprar para revender. Então, são duas comunicações diferentes. Aí eu penso, que fluxo que eu quero? Que a pessoa conheça o produto, que ela conheça a marca, que ela entre no meu site, que ela compre pelo WhatsApp, o que eu quero que ela faça? Mediante, ela veio de onde? Quais canais? Pela TV, pela rádio, pelo jornal, pelo mala direto, por um vendedor, qualquer canal de comunicação aqui que pode trazer para esse fluxo, eu tenho que pensar. E eu vou gerar qual a experiência quando ela chegar na minha loja, no ponto de venda? Que experiência que ela tem digital? E outros pontos de contato, eu coloquei como comunicação outdoor aqui, não comunicação de outdoor. Comunicação fora da minha empresa e fora do digital, seja um uniforme, seja minha roupa, seja meu corte de cabelo, seja como me apresento. Tudo isso é uma forma de comunicação. Legal. Dependendo do que você vai fazer, eu sou um dentista. Como me apresento faz toda a diferença. Imagina só que eu tenho um salão, Perfeito. certo? E eu tenho um salão, eu quero fazer meu negócio dar uma melhorada aí, crescer. Com o Canvas eu consigo visualizar isso? Você consegue pensar em como atrair mais clientes. Que legal. Primeiro você vai pensar assim, que diferencial que o meu salão tem? É um diferencial de inovação, eu tenho um produto que só eu trabalho. Eu vou trabalhar só com afrodescendente, só com cabelo afro, por exemplo. Então, se eu declaro que o meu atendimento é único, primeiro que não é escalável, porque se eu for ter 10 salões, como que eu vou atender nos 10? Então, se for uma coisa que depende de mim, perfeito, é um pouco mais complicado. Eu tenho que ter... é treinável? É possível treinar alguém a fazer exatamente como eu faço? É possível. Então, beleza, começa a ser um diferencial. Se ele é escalonável, é legal. Se ele tem uma tesoura que ele trouxe da Tanzânia e ele sabe que na cidade dele só ele tem, aí é diferencial. Pode ser. Só que se ele começar a falar que é tesoura, o concorrente pode comprar. Caramba! Então é complicado porque... Dá um exemplo de um diferencial assim que é difícil o cara buscar. Diferencial, por exemplo, 10 anos de história. Amanhã, o cara que inaugurou amanhã não pode ter 10 anos de história. Valores da empresa é difícil de copiar porque você tem às vezes um tempo de 10 anos para poder construir um valor. Então eu diria que existem dois tipos de diferenciais. O temporário e o vitalício. E pode ser que eu tenha um diferencial para uma campanha. Eu, por exemplo, eu vendo um telefone celular da última moda, que custa R$2.000. Só que eu tenho um estoque gigante dele, eu preciso queimar o produto. Eu vou fazer uma promoção dele por R$599. Todo mundo vai querer. Então, naquele momento, para essa promoção, que é sazonal, por aquele um mês, ele é um diferencial. Que legal. Então, eu comprei bastante, eu quero desovar, eu consigo ter preço que ninguém tem. Então, por naquele momento, é um diferencial. Se eu fosse olhar para toda essa planilha que você tem na sua mão, todos esses quadrantes, o primeiro olhar que você dá é no início e no final, e depois você destrincha os meios, ou como é que é a sua maneira de se organizar? Eu primeiro começo no diferencial e que experiência que eu preciso ter. E daí eu venho para a parte que geralmente é mais sensível do cliente, que é para quando que ele precisa e a verba que ele tem. Porque às vezes ele está pensando num diferencial, numa experiência que ele quer gerar, que vai custar, vamos dizer, R$5.000, só que ele só tem 1.000. Certo. Então a gente tem que adaptar antes de começar a pensar no resto. Então tem muitas pessoas que têm objetivos muito grandes que podem ser alcançados, mas vai precisar de mais prazo. Por isso que também um dos campos aqui é período.
Bruno, então vamos imaginar lá o salão de beleza. Vamos Perfeito. supor, eu tenho um salão e aí eu assisto um programa de TV, que é o programa lá do Rafael Arruda, e eu quero anunciar em TV. Meu sonho é anunciar na TV para aumentar aqui o movimento. Eu sinto que tem espaço dentro do meu salão. Pelo Canvas eu consigo visualizar isso, uma estratégia? Exatamente. Eu vou pensar assim, 99% dos salões tem um horário de funcionamento, horário comercial. Então, você faz o seguinte, eu vou para a televisão e eu vou anunciar que eu funciono das 6 até as 10 da noite, por exemplo. Então, é um diferencial numa região, num bairro onde só tenho eu que vou ficar aberto até esse horário. Então, eu vou na televisão, o diferencial, meu horário de funcionamento. O objetivo é crescer 20% do meu faturamento. Eu vou pegar o quê? Eu tenho 10 tipos de serviço no meu salão. O corte que me dá mais rentabilidade, porque sou eu que faço. Então, eu sou o cabeleireiro, eu corto e eu consigo render mais porque é o meu tempo. Então, eu vou anunciar o quê? O que dá mais rentabilidade. Então, eu vou na televisão e falar, você quer cortar o cabelo, está com dificuldade de horário? Quer ficar até as 10 da noite, você não tem como cortar? Então, vem para cá que eu vou cortar o teu cabelo. Nesse caso, como eu tenho um diferencial de horário, eu não preciso prostituir preço. Eu posso cobrar um pouquinho mais. Eu vejo que tem alguns lugares, por exemplo, shopping center, aqui em Londrina, que tem salão, eles cobram um pouco mais lá porque fica aberto no horário que você não tem outro lugar para ir. Então, como o diferencial é o horário e a localização, eu posso ter um preço ajustado a isso também. Você estava falando dos bastidores para mim. Preço não é diferencial, então, nesse Preço caso. não é diferencial, até porque você compra um carro com ar-condicionado mais barato que 100? Não, se é um diferencial, tem valor agregado. Se eu tenho um diferencial, eu tenho que cobrar mais por isso. O Rafael é a melhor produtora que tem em Londrina. Ele tem uma câmera que só ele tem, então ele pode cobrar mais por isso. Se ele cobrar mais barato tendo melhor, não faz sentido. Então, o empreendedor que está lá assistindo a gente, ele pode manter o preço dele ou até aumentar o preço dele por conta do valor agregado. Justamente. Sem culpa. Sem culpa. A Starbucks, por exemplo, ela cobra R$10,90 num copo de café que num outro lugar você venderia por 50 centavos. Muito legal. Pela experiência que ele gera. Muito legal. E é verdade, gente. Eu gravei até um vídeo falando sobre isso lá no aeroporto. E eu acho que, eu não sei, você deve jogar alguma mensagem pro seu cérebro que o café passa a ter um sabor diferente. Justamente. Eu já estudo neuromarketing há 5 anos já. E você começa a entender que o cérebro ele te dá reações não lógicas. Você consegue ter percepções diferentes pelo cheiro do lugar. Quando você entra num lugar, a tua pele se adapta, a tua pupila se adapta, tudo se adapta. Então, você gerenciar essa experiência faz toda a diferença no quanto o consumidor vai te olhar com valor ou com preço. E o barato e caro é relativo. Gente, o Bruno está aqui também porque vai além do profissional que busca um cliente. O Bruno tem um trabalho social com isso. Para você ter uma ideia, tudo isso que a gente está falando do Canvas, o Bruno criou um site para que você possa baixar e utilizar aí dentro do seu negócio e com o simples objetivo de você alcançar seus resultados. Bruno, muito legal essa tua iniciativa. Quando você pensou esse projeto, você estava até me contando nos bastidores que outras pessoas, instituições chamaram você para ensinar e você falou, mas eu não abro mão do meu projeto social. Isso. Como que surgiu aí essa questão, esse projeto? Na verdade, assim, para mim o Canvas, ele facilita tanto o processo de planejamento de comunicação que muitas vezes isso é tido como algo tão complicado. E quando você olha para isso, é tão simples você pensar em alguns processos, que eu falei, é muito mais fácil as pessoas aprenderem isso e você fazer esse teu trabalho sozinho, com uma outra agência, com quem for. Mas se eu conseguir evoluir o pensamento do mercado, a minha agência cresce também. Então, para mim, o lado social é conseguir ajudar as pessoas a comprarem melhor, a fazerem melhor aquilo que elas já querem fazer. Então, por exemplo, o Rafael não tem uma agência, mas ele quer fazer comunicação. Tá, como que ele planeja isso? Ele parece que é um bicho de 7 cabeças. Não, tem um jeito simples de fazer. A ideia do site www.canvasdeplanejamento.com.br é a pessoa entrar lá, fazer o download e conseguir ela olhar e falar, que legal. Então, estou fazendo umas lives com coisas bem simples para as pessoas poderem entender como que no meu negócio é aplicado. Igual você deu o exemplo do salão, a gente fez com um buffet esses dias ali de Arapongas e o próprio cara do buffet, o proprietário, falou assim, cara, eu não imaginava que ia ter tanta ideia do meu negócio, tantos insights através de uma coisa tão simples. Então é muito legal. Tem um exercício que eu já fiz também, e eu queria saber se vai no mesmo sentido. Que eu digo que muitas vezes as ideias já estão na nossa cabeça, mas elas estão desconstruídas, desorganizadas. Perfeito. E quando a gente coloca as ideias no papel, a gente se comunica com a gente mesmo. Isso o aí. Canvas, ele acaba sendo uma comunicação sua com você mesmo? Exatamente. E muitas vezes a pessoa acha que ela tem a obrigação de fazer um único Canvas.
E eu, às vezes, montando um, me abre mais 5. Então, a gente começa a fazer tá, mas tem esse público aqui diferente, então abre mais um Canvas. E daí você começa a pré-testar modelos de comunicação, até você escolher o melhor. Falar, quero falar com esse público desse jeito, com essa verba. Então, não, mudou a verba, muda o Canvas, faz outro. Legal. Então, você consegue justamente testar as coisas antes delas irem para execução. E você tira... E o que eu acho legal do Canvas, que a ideia é ter tudo um papel só, é você depois bater o olho, nesse único papel você lembra todo o processo. Teu cérebro te dá esse insight. Ó, isso aqui, é verdade. Então, também a gente deixa isso lá na agência, a gente faz por cliente, deixa lá, para cada atendimento, poder, cada projeto, lembrar o Canvas. Falar, isso aqui tem que ter isso, a experiência, o objetivo é esse, a mensagem é essa, legal, vamos fazer. Muito legal, muito legal. Bruno, eu quero te presentear aqui com o meu livro show. De comunicação. Muito Tá obrigado. gerando gráfica ainda. Olha aí que legal. Você é o primeiro filho. Parabéns, o cara. primeiro filho. Primeiro de muitos, tomara. E tem algumas coisas que a gente conversou aqui que eu acabei compartilhando aí nesse livro, mas o grande objetivo é de a gente fomentar a comunicação, o mesmo objetivo de você estar aqui hoje. Legal. Eu acredito que quanto mais a gente se comunica de uma maneira eficaz, melhor vão ser os relacionamentos, Com certeza. melhores vão ser os resultados dos clientes, e eu acho que a gente vive numa sociedade mais equilibrada. A gente vê aí tanta gente brigando, discutindo nas redes sociais, se matando, pelo simples fato, não de ter opiniões diferentes, mas de se comunicarem da maneira errada. Perfeito. Né? E, pô, é uma honra te receber aqui, eu quero te agradecer. Eu queria te agradecer pelo Queria convite, que você deixasse o seu contato pro pessoal, o nome da agência, o Instagram, para todo mundo te seguir. Cara, eu sou da Publicitar, então tem o site da agência, publicitarcomunicação.com.br. Eu tenho meu Instagram pessoal, eu tenho da agência, que é @publicitarcomunicação. O meu é @babinat. Quem quiser trocar uma ideia, quiser conversar, quiser entender um pouquinho melhor do Canvas também, o tipo de trabalho que a gente faz, só entrar em contato, vai ser um prazer conversar com você. E eu adoro pegar de surpresa, eu sei que você é um pensador. Eu sei que você é, eu te acompanho. Eu queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que ainda não tem a resiliência. Eu nasci assim, vou crescer assim, eu não mudo o jeito de lidar com a minha equipe. E a gente sabe que por meio da comunicação é que a gente desenvolve uma resiliência eficaz. Que mensagem que você deixa para o nosso público? Aquela ali é para você, ó, pequenininha. Eu acho que o principal é a gente aprender a separar a identidade e comportamento. Você saber quem é a pessoa e quem é o comportamento dela. Então, você tem um funcionário que você gosta, você admira, ele teve um comportamento que você não gostou. Trate apenas como comportamento, a identidade da pessoa não foi alterada. Isso eu levo muito em casa também. A mulher que eu amo fez um comportamento que eu não gostei, mas eu ainda vou lidar com uma pessoa que eu amo. Então, eu acho que uma boa parte da gente ter resiliência, aprender a lidar com as pessoas, é saber separar identidade e comportamento. Identidade é uma coisa, quem é aquela pessoa, que comportamento que ela teve. Quando eu separo isso, é muito mais fácil ter relação e comunicação. Viva a comunicação, senhoras e senhores!